desafios da primeira liderança, transição de especialista para gestor, gestão humanizada e especialização técnica versus especialização gerencial. Bora chamar ele? Bora chamar ele. Eu já falei, né? Anderson Falou. Bressan. Deixa eu apresentar ele aqui. Por favor. Lógico. Ele é casado, nascido em São Paulo, pai do Alexandre, de 3 anos, engenheiro de produção mecânica, na FEI em 2007, MBA em gestão de negócios FGV 2014, MBA em gerenciamento de projetos FGV em 2019, certificação em compliance da KPMG Business School 2021 e certificação em gestão de projetos IPMA 2023. Atualmente ele é gestor de portfólio de projetos de capital e ativos imobilizados na Tupi. Seja muito bem-vindo, Anderson Bressan. Agora sim, Bressan. Olá, pessoal, Fábio, Gabi, a todos. Muito obrigado pelo convite. Já pela introdução aqui, já estou com uma responsabilidade, já o ombro pesou, mas a gente vai levar aqui. Mas, brincadeiras à parte, obrigado pela oportunidade, a todos também por nos ouvirem um pouquinho e a gente conseguir dividir algumas percepções e também dividir experiências, na verdade, da gente buscar também representar o que as pessoas aí do outro lado têm de dúvidas, têm de aspirações e que às vezes falta alguém que já viveu isso, já pode resgatar essa experiência e a gente pode facilitar o caminho daqui para frente, né? Esperamos que a gente consiga fazer isso até o final do podcast de hoje. Excelente, esse é o bom uso da ferramenta, né? Com certeza. Ajudar as pessoas. E ainda mais, né, do jeito que estamos fazendo aqui, cada um em lugar do mundo, isso prova de que a gente não tem fronteiras, né? Então, vai ser... Também estou bastante empolgado aí, mais uma vez, obrigado mesmo pela oportunidade, pelo reconhecimento aí, espero fazer jus a isso. Claro, o bom uso da tecnologia, né? Obrigado por ter aceito. Obrigado por Depois aí o indicador vai ser a audiência, a gente vai ver. Massa, garantida. Audiência garantida. Sabe que quando a gente começou a ter essa ideia, o André, a iniciativa é do André, né, do podcast, que há muito tempo ele vem pedindo, e eu fui segurando, falei, mas peraí, vamos falar de quê? Né, qual que é o intuito e tudo mais? E aí ele veio, um dia depois de uma conversa comigo, né, ele veio e falou assim, não, a gente vai levar informação técnica, depois que eles decidiram falar sobre a engenharia, né, a gente vai levar informação técnica de uma maneira mais simples. E você vai participar. Eu falei, eu participar? Como assim? E a gente já, um pouquinho antes de estar gravando aqui, a gente estava conversando junto com o Bressan, algumas situações que, nossa, eu queria poder trazer toda a nossa conversa de antes para cá, mas eu não vou lembrar de tudo. Mas, assim, falando de como humanizar, e principalmente quando a gente fala de engenheiro, né? A gente tem eu até contei um caso, assim, que eu tenho até um pouco do estigma de dizer assim, é engenheiro, resolve. E às vezes não é bem assim, né, Bressan? Às vezes o engenheiro também, do outro lado, é uma pessoa, né? Sim, e aí que tá o detalhe, né? É o tal do se vira você é engenheiro, né? Foi a primeira vez que eu escutei isso, estava uma situação era uma situação de contabilidade, eu não sabia resolver. Hoje, por um acaso, trabalho com isso, um acidente de percurso, as coisas que a gente não planeja na vida, mas elas acontecem, né? E a pessoa simplesmente pegou e falou assim, eu pedi ajuda, a pessoa falou assim, vira, você é engenheiro, tá? E tem um detalhe, quando você escuta isso pela primeira vez, já te dá um senso de responsabilidade que você tem que conduzir aquilo em diante. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que justamente por você ter que resolver um problema, já te implica naturalmente que você vai ter que liderar uma situação. Seja um problema técnico, seja uma solução técnica que você vai ter que conduzir pessoas para, junto contigo, fornecer uma solução. E esse é o maior problema, até tenho dividido isso, algumas percepções, sempre que possível, com universidades, enfim, de que na nossa formação, a gente tem que ser formado, tem que ser conduzido a pensar também como negócio e a pensar fundamentalmente como liderança, que
pelo menos há uma tendência de modernização nesse sentido, mas é recente, né? Ainda bem que está acontecendo, mas é recente. E a grande massa que ainda ocupa esses cargos e que estão ocupando esses cargos não tem essa percepção. E só acabam se dando conta muito tardiamente quando já estão com o problema na mão, quando não conseguem conduzir, quando não conseguem simplesmente canalizar ideias, não conseguem se comunicar. Comunicar, liderança implica em engajamento implica em comunicação. Precisa estar junto com as pessoas, e se isso não acontece, muitos não são treinados, nem só dom para isso, mas capacitados para tal. E acho que é uma grande expectativa que eu tinha, falar um pouquinho, até de uma forma bastante pública, até do que fóruns menores, falar um pouco mais sobre esse tema. Comunicação se aprende, então? Comunicação se aprende. Comunicação, tudo na vida é treino, né? Para quem ali no fundo, ali, aquele carinha né, do Alexandrinho, que sempre me coloca alguns senões ao longo do tempo, e teve uma certa situação, acho que a gente acaba treinando pessoas, capacitando pessoas, mas teve uma situação que acho que foi o primeiro tapa na cara que eu levei na vida, assim, de uma forma que me marcou, mas de aprendizado positivo, foi quando, acho que ele tinha um ano e pouquinho, e eu peguei e fui dar uma mamadeira para ele. E ele simplesmente tomou uma mamadeira, virou e fez por conta própria. E ele quis passar a mensagem: pai, eu tenho autonomia, eu sei me virar, dá um tempo. Né? E ele fez. Né? E ele fez, assim como tantas outras coisas ele já faz, poxa, que é treino, né? Desde pegar um garfo, desde pegar a gente própria escrita, enfim, é treino. A gente pode sim ser capacitado. Óbvio que se você nasce com o dom fica mais fácil, mas se você não nasce com esse dom, você pode sim ser capacitado e ser treinado. Isso é possível sim. Basta a pessoa querer. Posso fazer um link com isso? Você tocou num assunto que é a realidade que a gente vive hoje também. A gente tem um filho de 2 anos e a gente percebe diariamente a linha de aprendizado. E às vezes é um salto. E aí o que a gente tem, claro, hoje com maturidade maior, né? A gente percebe assim, ó, o exemplo ensina muito mais do que qualquer palavra. E puxando assim um pouquinho com a tua experiência para dentro das empresas, falando de liderança, qual que é essa correlação com a autoridade, com a liderança, com a gestão? Fala um pouquinho disso pra gente, por favor. Você pegou a palavra gancho, exemplo. A gente, inevitavelmente, quando você está numa posição de liderança, e liderança não significa chefia, necessariamente. Você pode ser um líder sem necessariamente ser um chefe. E, aliás, essas são as lideranças mais efetivas. Se ela estiver ainda na posição, no cargo, aí ela consegue arrastar porque ela tem o poder do movimento, né? Mas líderes de verdade, eu costumo dizer que líderes não escolhem, são escolhidos. A base escolhe o seu líder, né? E o exemplo é fundamental. E assim, a gente acaba sendo questionado naturalmente por coisas muito simples do dia. Por exemplo, se você vai falar sobre segurança, e se num simples fato de, na saída, por exemplo, da sua empresa ou junto com a sua família, você for flagrado atravessando a faixa de pedestres ou até fora dela, com o semáforo fechado, você vai ser julgado, né? Mas ao mesmo tempo, se você der um discurso, conduzir um discurso e praticar esse discurso, as pessoas repetem. Inconscientemente. Eu tenho situações, eu vou dizer agora, tem uma situação ao vivo que a gente fez hoje, né? Hoje estávamos discutindo metas, e hoje até tem um exemplo bastante feliz, porque foi a primeira vez que a gente conseguiu reformular metas que a gente não falou tanto de indicadores numéricos, mas falou essencialmente de metas de projetos. A gente estabeleceu projetos ao longo do ano, e cada um com o respectivo líder de cada iniciativa. Quando a gente, ao apresentar isso,
as pessoas entendendo a razão, o porquê de tudo aquilo, se identificando com cada linha que foi especificada, que foi trazida, não como uma novidade, uma surpresa, mas que já estava sendo falado, já estava sendo trazido, e que a pessoa se identificou e falou, eu estou junto contigo nessa. Se a conecta. coisa vai naturalmente. A pessoa se engaja, ela tem propósito. Tá? O discurso parece muito bonito, mas assim, vamos voltar ao exemplo infantil, né? Os nossos filhos acabam naturalmente repetindo o que a gente faz, seja pelo mal ou pelo bom exemplo. Sim. Principalmente quando a gente escapa um palavrãozinho, é a primeira palavra que ele vai repetir, porque aquela palavra foi dada ênfase. Geralmente tem uma palavra com força, ela é átona, ela tem tonacidade. E a criança percebe, porque está numa situação mais primitiva de entendimento, é mais inconsciente, e as pessoas, nós mesmos, vamos ser sinceros, todo mundo segue alguém, né? A gente acaba seguindo intuitivamente a quem a gente se identifica. Isso quando vê, a gente já está repetindo, e o exemplo é fundamental nisso. O walk the talk não é só no discurso, tem que ser prática também. Uau, Bressan, vamos lá. Falando então sobre liderança e gestão de pessoas em ambientes técnicos, que a gente já começou aqui. Fala um pouquinho pra gente a sua experiência com relação aos desafios da primeira liderança. A primeira liderança é a liderança mais ingrata. Falando português bem. A liderança mais ingrata, porém a mais rica. Cheia de aprendizado, né? Que o profissional pode viver. Por quê? Explico. A primeira liderança, em geral, com boas e raríssimas exceções, você é preparado para ela. Não é hábito das organizações ter uma linha clara de sucessão, né, de que as pessoas entendam quem naturalmente será o sucessor daquelas pessoas. Eu costumo dizer que desde o aprendiz precisa ter um sucessor, assim, para virar o estagiário, para virar o analista 1, 2, até justamente o primeiro cargo de liderança. Essa pessoa, geralmente, ela está lá e ela é conferida esse cargo pela sua capacidade técnica, por ser um especialista num tema, em geral, com raríssimas e boas exceções. Mas, em geral, ela é conferida esse cargo porque ela é capacitada num determinado tema. Só que ela é promovida por essa capacidade e, quando dá errado, é demitida pela incapacidade de liderar as pessoas. Porque, a partir do momento que ela ocupa essa posição, ela deixa de pôr a mão no problema. Ela passa a ser um maestro e dizer para os demais, falar, a direção é por aqui. É o limite suficiente para que ela não faça, mas, ao mesmo tempo, ela não deixe de orientar. Parece a mesma coisa, mas não é. Não é. Né? Dizer volta o exemplo do filho, né? Se você quer que o filho, a filha, aprenda a calçar o sapato sozinho, amarrar o cadarço, enfim, você vai ter que mostrar, mas você também tem que deixar ela fazer sozinha, porque senão ela não vai aprender, né? Nem sempre a gente tem a pessoa mais especializada para ocupar aquela posição. E a mesma coisa acontece nessa posição, nessa primeira liderança técnica, que não tem essa formação, em geral, né? Isso até já está mudando um pouquinho, mas não muito tempo atrás isso não era absolutamente comum, e a pessoa acaba parando lá. E aí, por N razões, inclusive ansiedade por resultados, pressão por resultados, até por não ter o jogo de cintura de como administrar essa situação, porque justamente a primeira liderança, ela está invariavelmente no meio, ela está respondendo pelo anseio do staff que está aqui na base, e ela é justamente o alicerce de toda a liderança que está para cima dela. Ela aguenta uma pressão que muitas vezes é invisível dentro das organizações. Isso geralmente não é visto. E isso é muito dramático. Não é raro ver pessoas que, numa situação dessa, elas acabam até, inclusive, não aguentando psicologicamente, né? Porque tem pouco apoio. Mas volto, tem a boa notícia, né? Tem tudo isso que eu falei, que é só mazela, que é só dificuldade. Mas a boa notícia que é a liderança que você mais adquire casca. Tá? Você necessariamente precisa ganhar confiança de dois vetores, de baixo e de cima, da base, dos seus liderados, e dos seus também líderes, e líderes dos seus líderes.
Então você acaba trabalhando necessariamente a confiança, porque você está ocupando uma posição de confiança, o nome da posição já diz tudo, e para os seus liderados também você é o elo da empresa. Você é a própria representação da empresa perante os seus liderados. E nem sempre isso é claro. E esse é o ponto que precisa ser deixado, que tudo que você fala, tudo que você propaga e da forma que você se comporta, ele necessariamente transmite os valores e comportamentos esperados pela empresa. Então, se você vai na contramão disso, ocupando essa posição, o que a base, os liderados usualmente veem é que, poxa, tá bom, a regra é essa, mas a pessoa pratica isso e está tudo certo, então não vou fazer. Isso não se aplica. E aí perde toda a sustentação. Novamente, aqui nós não estamos falando de criar robôs. Todo mundo tem suas vidas, todo mundo tem suas necessidades, todo mundo suas virtudes e defeitos. Não é isso que eu estou falando. Mas necessariamente dentro da organização, comportamentos, por exemplo, vou talvez usar um jargão para ficar bem pedagógico. Assim como a gente quer o nosso pai e a nossa mãe forte para defender, a gente quer um chefe forte para defender a gente, para representar o time, quando ganha e quando perde. Não só quando ganha, mas quando perde também, de estar lá à frente e falar assim, bom, nós erramos nisso, mas nós temos esse potencial, a gente vai dar o próximo passo. E é isso que a pessoa vai representar. É essa a representação dela no fim do dia.